Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Pré-Cálculo. Hoje nós vamos falar de análise de sinal de funções do primeiro grau. E vou logo te avisando, tá aí um assunto que você vai precisar e muito quando estiver estudando o cálculo. Então pega papel e caneta e se prepara que eu volto rapidinho. Olá, eu sou o professor Marcelo Gama, criador do projeto Quero Aprender Cálculo. Se você realmente quer aprender cálculo, então você está no lugar certo. Então aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, que é para você não perder nenhum vídeo da série Pré-Cálculo. E se você estiver precisando de ajuda, entra lá no nosso grupo facebook.com/grupos/Quero Aprender Cálculo, coloca lá a dúvida que você tiver e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Então vamos lá, análise de sinal de funções do primeiro grau. Eu escolhi dois exemplos para te mostrar exatamente as duas situações que podem acontecer quando você faz esse tipo de análise. No primeiro exemplo, nós temos a função f de x igual a 2x menos 6. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular a raiz dessa expressão, dessa função. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente igualar a zero. 2x menos 6 igual a zero, que vai te dar 2x igual a 6, e daí x igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Com isso, você acha o primeiro ponto do gráfico dessa função, que é o ponto de coordenadas 3 e 2. Como você já deve saber, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, e para traçar uma reta você precisa de dois pontos. O primeiro ponto você já encontrou. Agora você atribui um valor qualquer para x, diferente de 3, que você já achou aqui. Então não tem muita importância qual seja o valor que você vai escolher. Eu vou escolher x igual a 4. E aí você calcula qual é o valor respectivo da função para x igual a 4. O valor da função em x igual a 4 é 2x menos 6, que vai dar 8 menos 6, que é igual a 2. E aí o segundo ponto, que eu vou chamar de Q, é o ponto de coordenadas 4, que foi o valor de x, e 2, que é o valor de y que você encontrou. Agora você está em condições de fazer o gráfico dessa função para poder fazer a análise em seguida. Não precisa caprichar muito no gráfico, porque para nós agora o que importa é como essa função se comporta com relação ao sinal. Então o importante é que você tenha a raiz aqui, 3. Para x igual a 3, o valor obtido para y foi 0, então o ponto está exatamente aqui. E para x igual a 4, que foi o segundo ponto que a gente escolheu, você obteve y igual a 2. E aí você completa aqui e faz o segundo ponto. E agora que você tem dois pontos, você consegue traçar o gráfico, que é uma reta. Ok? Bom, antes de fazer a análise desse gráfico, eu vou fazer o gráfico da próxima função, porque aí fica mais fácil você entender comparando as duas situações. O que é que tem de diferente nessa segunda função? Note que na primeira, o que a gente chama de coeficiente angular, o que vem acompanhando o x, ele é positivo. E na segunda é negativo. Claro que isso tem um efeito muito grande, tanto no gráfico quanto na análise de sinal. Então aqui você procede da mesma forma. Você primeiro encontra a raiz, menos 3x mais 5 igual a 0, menos 3x igual a menos 5. Aí você multiplica tudo por menos 1 para ficarem positivos, 3x igual a 5. E finalmente x é igual a 5 sobre 3. Não se preocupe com essa fração, porque o valor não tem a menor importância. Tá? Lembre-se que a gente está preocupado aqui com o sinal dessa função. E aí você achou o primeiro ponto. Tem coordenadas 5/3 e 0. Guarda ele aí. Como no exemplo anterior, você precisa de um segundo ponto para poder fazer o gráfico da função. Você pode, por exemplo, escolher, sei, x igual a 3. E aí o que é que você vai fazer? F de 3 igual a menos 3x, que também é 3, mais 5. Isso aqui vai dar menos 9 mais 5, que é exatamente igual a menos 4. E agora você obtém o segundo ponto, que tem coordenadas x igual a 3 e y igual a menos 4.
Então, como antes, a gente tem 2 pontos para poder traçar o gráfico dessa reta. Um, 2, 3, primeiro valor que a gente tem, e o outro valor, 5/3, que é quase 2, então vamos marcar ele aqui pertinho do 2. Para 5/3, o valor de y foi 0, então ele fica exatamente em cima do eixo x. E para x igual a 3, o valor correspondente de y foi menos 4. E é só você colocar aqui o valor menos 4 no eixo y e descobrir onde é que fica este segundo ponto. Agora, com 2 pontos, você consegue traçar uma reta. A primeira coisa que você observa é a direção dessas duas retas. A primeira, que tinha coeficiente angular positivo, ela é o que a gente chama de uma reta crescente. A segunda tinha coeficiente angular negativo, então você vê que ela está descendo, é decrescente. Então, a primeira coisa que você pode observar é que quando o A, que a gente chama de coeficiente angular, é maior que 0, você tem uma função, uma setinha assim de crescente. E, no segundo caso, com A negativo, uma função decrescente. Não esquece isso, que é muito importante. Para completar essa primeira parte do nosso estudo, falta só mais um detalhe. Como é que a função se comporta à direita e à esquerda da raiz? Direita e esquerda. Vamos ver. Nesse primeiro gráfico, à direita da raiz, a função está no lado positivo do y. À esquerda, ela é negativa. Então, à direita, ela é positiva e à esquerda, ela é negativa. Ok? Neste segundo gráfico, acontece o contrário. À direita da raiz, ela está na parte negativa. E à esquerda, ela está na parte positiva. Comparando os dois, como que você pode resumir os dois casos em um só? Então, vou fazer um resumo para você. Nunca mais esquecer esse fato importante sobre a análise de sinal de funções do primeiro grau. Sempre que você está à direita de uma raiz, você observa que o valor da função tem o mesmo sinal de A. O A é positivo, nesse primeiro caso, e a direita também é positivo. Já aqui, no segundo exemplo, o A é negativo e à direita a função também é negativa. Então, você pode dizer que à direita da raiz, a função tem o mesmo sinal de A. E, obviamente, à esquerda, você tem um sinal oposto ao de A. Então, é muito importante não esquecer essa análise. Por quê? No fundo, tudo que você precisa é apenas da raiz. Encontrou a raiz, você já sabe o que acontece à esquerda, tem um sinal oposto ao de A. Você já sabe o que acontece à direita, tem o mesmo sinal de A. Você não precisa sequer procurar o segundo ponto. É só colocar a reta na inclinação correta e fazer a análise de sinal. Agora nós vamos continuar o nosso estudo analisando o sinal do que a gente chama de função produto. Você agora tem uma função que é produto de duas funções do primeiro grau. Então, o que é que você vai fazer? A primeira coisa é procurar pelas raízes novamente. Elas dizem muito sobre as funções. Então, você vai fazer 2x menos 8 igual a 0 e você vai achar a primeira das raízes. E você vai encontrar aqui x igual a 4. Na outra, você tem 3 menos 5x igual a 0, que vai te dar x igual a 3 sobre 5. Como a gente viu anteriormente, não é necessário fazer o gráfico para poder fazer análise de sinal. É só saber o que acontece à esquerda e à direita das raízes. Então, nós vamos passar direto para a análise sem necessidade do gráfico. Como é que fica, então, o sinal da primeira função, 2x menos 8?
traça uma reta aqui de números reais, marca em algum lugar dela onde fica a raiz, 4. Você faz a mesma coisa com a segunda função, 3 menos 5x, e você sabe que a raiz é 3 quintos. Na verdade é 0,6, então é menor do que 4, você pode marcar em algum lugar aqui, 3 quintos. Qual o próximo passo? É dividir a reta dos números reais em várias regiões, e elas são determinadas por essas raízes que você encontrou. O que acontece com essa primeira função? Você já sabe que a direita da raiz, que é 4, ela tem o mesmo sinal de A. Olha, o A é positivo, é 2. Então, você já sabe que aqui é positivo. Enquanto que a esquerda da raiz é negativo. A mesma coisa acontece com outra função. A direita tem o mesmo sinal do A. Veja que aqui o A é menos 5, é negativo. Então, a direita é negativa, enquanto que a esquerda, o sinal é contrário, é positivo. E agora você pode dizer o que acontece com o produto. Eu escrevi produto porque o espaço aqui está pequeno, é mais simples do que colocar a expressão toda. Então, você tem 3 quintos, 4. E aí, como você está multiplicando, é um produto, você sabe que multiplicar números onde um é positivo e o outro é negativo, você obtém como resultado negativo. Aqui você estaria multiplicando dois números que são negativos, então o resultado é positivo. E nesse último intervalo você tem números positivos multiplicados por números negativos, que dá como resultado negativo. Esse é o comportamento completo do sinal dessa função. E agora você pode completar a análise. Você diz que a função g de x é maior que zero para... Então, qual é o intervalo onde ela é positiva? É no intervalo onde x está entre 3 quintos e 4. E a função é negativa para x à esquerda do 3 quintos, ou seja, x menor que 3 quintos, ou se x estiver à direita do 4, x maior que 4. Muita atenção para uma coisa aqui, tá? É muito comum as pessoas escreverem x menor que 3 quintos e x maior que 4. Isso é impossível, né? Não faz sentido um número ser maior que 4 e, ao mesmo tempo, ser menor que 3 quintos. Então, a forma correta é ou ele é maior que 4 ou ele é menor que 3 quintos. Fique atento a isso para não cometer erros. Ainda pode acontecer mais algumas situações. Você pode procurar saber onde é que a função é maior ou igual que zero. E aí você vai ver o que acontece para que a função se anule. Para ser maior que zero, você sabe, entre 3 quintos e 4. Se você quer que se anule, você tem que incluir a raiz nesse intervalo. Então, se você colocar um igual aqui, você inclui a raiz 3 quintos. Isso faz com que você zere essa segunda expressão. E aí a função toda vai ficar igual a zero. Da mesma forma, você pode incluir o 4, colocando sinal de igual. Nesse caso, ao incluir o 4, essa primeira expressão 2x menos 8 se anula. E aí a função vai se anular também. Ok? E a mesma coisa você pode fazer se tiver interessado em g de x menor ou igual que zero. Para x menor ou igual que 3 quintos ou x maior ou igual que 4. Agora, para finalizar o nosso estudo, nós vamos ver um caso um pouquinho mais delicado, que é o caso de uma função quociente. Essa você realmente tem que prestar bastante atenção. Aqui você quer analisar o sinal da função h de x, dada por 12 menos 6x, dividido por 4x mais 3. De novo, você começa procurando as raízes da expressão que está no numerador e da expressão do primeiro grau que está no denominador. Então, quais são as raízes nesse caso? A primeira, 12 menos 6x igual a zero. O único valor que você coloca aqui para que dê zero é x igual a 2. Você não precisa ficar fazendo o cálculo toda hora, porque se x é 2, 6 vezes 2 dá 12, menos 12 dá zero. Não tem a menor necessidade de você passar por todo aquele formalismo para calcular a raiz. A segunda expressão, 4x mais 3 igual a zero, você encontra
x igual a menos 3 sobre 4 como raiz. Bom, está aparecendo um replay do caso anterior, mas esse caso é importante porque tem um detalhe sobre o denominador que você precisa ficar atento. A primeira expressão, 12 menos 6x, e aí você vai fazer a análise de sinal dela. A raiz você já sabe que é 2, vou colocar aqui 2. A outra expressão, 4x mais 3, e aí você marca menos 3 quartos. Não se preocupe muito onde esse valor vai ser desenhado, não precisa ser uma coisa exata, a gente está só preocupado com o sinal, não com a posição do número. Só que você não vai fazer nenhum absurdo, por exemplo, de colocar um valor negativo na frente de um positivo. Bom. E agora você vai fazer a análise do quociente h de x. Novamente, você tem várias regiões onde a reta dos números reais ficou dividida por esses dois números, menos 3 quartos e 2. E agora você vai fazer toda a análise de sinal. A primeira expressão, o valor de A é negativo. Então, a direita da raiz, que é 2, tem o mesmo sinal de A, que é negativo, e a esquerda, sinal contrário, que é positivo. Essa segunda expressão tem como raiz menos 3 quartos, e o A é positivo. Então, a direita do menos 3 quartos, a partir daqui, positivo, e a esquerda é negativo. Agora você faz o quociente. A mesma regra de sinais para o produto vale para o quociente. Então, quando você divide um número positivo por um negativo, o resultado é negativo. Dois positivos, o resultado é positivo. Um negativo e um positivo, o resultado é negativo. Então, não tem nada de interessante quando você analisa, por exemplo, h de x maior que zero. Porque você vai só analisar os valores que tornam essa expressão positiva. Então, o x precisa estar entre menos 3 quartos e 2. Valores de x que tornam a expressão negativa. Então, você tem negativo aqui antes, né, do menos 3 quartos. Então, você tem x menor que menos 3 quartos. Ou valores à direita do 2, x maior que 2. Bom, interessante agora é quando você procura anular a função. Por exemplo, g de x maior ou igual que zero. Aqui você não pode deixar o denominador se anular. Isso é uma regra geral da matemática. Não dá para trabalhar com denominador zero. Então, fica atento só a esse detalhe. Para ser maior ou igual que zero, o que é que você pode fazer? Você já sabe onde a função é positiva. No intervalo entre menos 3 quartos e 2. Só que você quer anular a função. Você quer que ela também assuma valor zero. Para isso, você tem que zerar o numerador. E o numerador, a raiz é 2. Então, você inclui o 2 na expressão, colocando o igual aqui. Jamais inclua a raiz do denominador, porque é proibido zerar o denominador. É só ficar atento a esse detalhe que você nunca erra. E antes que eu encerre, você pode estar se perguntando onde é que eu vou usar análise de sinal em cálculo. Então, tem algumas situações, não são poucas, que você precisa. Eu sempre falo nos meus vídeos que o conceito mais importante do cálculo é derivada. E, de fato, é, por todos os exemplos que eu mostrei, e esses que eu vou falar agora. Quando você quer saber se uma função é crescente ou decrescente, você faz uma análise de sinal da derivada. Então, se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. E aí você pergunta, e no mundo real, onde é que eu uso isso? Vamos supor que a tua função meça a inflação em um determinado período. Então, você quer saber quando é que a inflação está aumentando. Então, você vai fazer uma análise para saber quando é que ela é crescente, ou seja, derivada positiva. Quando é que a inflação passa a diminuir? Função decrescente, derivada negativa. A mesma coisa quando você quer fazer o gráfico de uma função. Quando é que a função tem o gráfico voltado para cima, concavidade voltada para cima? Aí já parte para um conceito que é o de segunda derivada. Quando ela é positiva, a concavidade é para cima. Quando é negativa, a concavidade é para baixo. Ou seja, de novo, você tem que fazer análise de sinal para saber se uma função é positiva ou negativa. Então, esse conceito e essas coisas que a gente viu nesse vídeo são muito mais comuns do que você pode imaginar lá em cálculo. Então, estuda com atenção, estuda com cuidado, que vai ser muito útil para você, tá bom? Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever lá no canal para que você não perca os próximos vídeos da série Pré-Cálculo.
Foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima.